Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos na nossa temporada dos vampiros. Tínhamos anunciado erradamente que estava acabando já, mas teve uma mudança nos nossos planos. A gente inseriu um último novo filme da temporada, que vai ser o próximo, que eu vou anunciar no final. Então, hoje ainda estamos continuando a nossa temporada dos vampiros com Fome de Viver, de Tony Scott, um filme de 1983, com a Catherine Deneuve, o David Bowie e Susan Sarandon. Filme muito bonito, né? Tony Scott, o irmão do Ridley, faleceu faz uns anos, lamentavelmente, mas ele também tem esse senso estético bem forte, assim, que o irmão dele tem também. E hoje foi uma indicação do primeiro co-host que eu vou pedir para dar boa tarde, bom dia, boa noite para os ouvintes. Igor de Campos. E aí, Igão? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, cavaleiros. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito desses filmes góticos, estilizados, estilísticos e totalmente lésbicos. E também aqui comigo está o grande Diego Nunes. E aí, pessoal, beleza? Feliz de estar aqui de novo. Doido pra falar de mais um filme dos anos 80. Que eu acho que deve ser o nosso podcast que tem mais filmes dos anos 80 na lista, assim. Sem dúvida. A gente fez uma temporada só de ação nos 80, mas mesmo assim a gente volta e meia acaba voltando, né? Faz uma grande sombra nas nossas vidas, culturalmente falando, essa década dos anos 80, né? E esse filme é bem anos 80, né? A estética dele, a vibe, a música, né? Mas então, só para falar da trama muito por cima, né, que é uma história que não é muito complicada, né, é uma história de vampiros assim não tradicionais. A Catherine Deneuve é uma vampira, mas não tem esse esquema de não poder sair de dia ou de não poder ver cruz, de ter aqueles dentes, né. Ela é vampira no sentido de que ela tem que beber sangue, né, para viver e para ser imortal. E ela tem o David Bowie, que é tipo esse companheiro dela, que ela transformou no vampiro, até o momento do filme que ele começa a envelhecer super rápido, assim. Ele vai até numa doutora tentar entender o que ele pode fazer para evitar esse processo e ele não consegue, né? Essa médica especialista, que é a Susan Sarandon. E a gente acaba descobrindo, né? Quando ele tá hiper, assim, envelhecido, parece um velho de 1000 anos, Matusalém, a vampira que a gente entende que é a criadora dele, né? A Catherine Deneuve, bota ele num caixão e leva ele para um quarto onde estão todos os antigos amantes vampiros dela, né? Ela tem essa capacidade de transformar alguém num vampiro como ela, só que essa pessoa eventualmente envelhece e morre, né? E fica, na verdade, sem morrer, fica num limbo entre vida e morte lá, preso, meio zumbificado dentro do caixão, e ela guarda e vai atrás de uma próxima vítima, que no filme é a Susan Sarandon, né? Essa médica. Ela seduz ela e transforma ela numa vampira também, né? Só que aí ela se rebela no final e a Susan Sarandon meio que suplanta, né, a Catherine Deneuve. A Catherine Deneuve, ela é atacada pelos antigos amantes dela, zumbi barra múmia, né, que saem todos dos seus caixões, e no finalzinho do filme, né, a Susan Sarandon toma o lugar dela, né? Você entende isso? Então é isso, a história é essa, né? Não é muito complicada, é quase um conto, assim, de vampiros, romance, só que a grande sacada é a vibe, né? A atmosfera do filme. É um filme que a luz do filme, a sensação que você tem da atmosfera, da luz entrando pelas cortinas persianas, tem um grande senso estético, assim, meio de... Lembra até meio clipe, né? Clipes de música dessa década, ou comerciais, né? Os dois irmãos Scott, eles vêm de trabalhar em comercial, então eles têm esse dom de contar uma história só mostrando as imagens, sabe? E tem gente que acredita que é até demais, né? Os dois, o Ridley também é tido como especialmente depois desse auge da carreira dele, né? Do Ridley teve no Blade Runner ali, né? Que é acusado, né? De ser um diretor que é superficial, que se preocupa muito com a aparência, com o visual e tal, e o irmão dele também tinha essa mesma fama, apesar de que eu discordo, né? No final das contas, cinema é uma mídia visual. Antes do cinema com diálogo, com música, era silencioso, e aí que começa, né? Então eu acho que eles são muito potentes nesse sentido visual, os dois irmãos Scott. Voltando, né, ao Igor, que aqui nas nossas temporadas, né, o que a gente faz, a gente divide entre os hosts, assim, a seleção dos filmes, né? E o Fome de Viver foi uma dica do Igor. Então, Igão, deixa eu perguntar pra você, qual é a sua história com esse filme? Bom, assim, o principal motivo da minha recomendação é porque esse filme é, a meu ver, um dos pontos mais altos, né, da cultura gótica no cinema, e isso diz muito a respeito de coisas que eu gosto, né, de uma estética que é muito cara a mim, e por ser um filme de vampiros, é ainda mais prazeroso, e assim, eu gostaria de enfatizar essa palavra, assim, sabe? Tipo, é um prazer muito grande assistir esse filme, na minha opinião. É um filme de extrema sensualidade. Eu falo isso não apenas assim, pelos momentos eróticos,
do filme, mas também porque eu acho que é um filme que ele apela muito aos nossos sentidos. Como o Filipão já tinha falado, ele é visualmente deslumbrante. Ele chama atenção pelo alto grau de estilização das cenas. E é engraçado porque assim, muita gente vê isso, quer dizer, não sei se muita gente vê isso, mas lendo a respeito do filme, eu sei que na época, né, isso foi considerado por alguns críticos como sendo uma espécie de defeito. Aquele velho debate, aquela dicotomia, né, que muitos críticos colocam na arte, né, assim, o estilo versus substância. Esse filme, ele é muito mais estilo do que exatamente substância, querendo dizer que ele é um filme muito bonito de se ver, mas ele não diz muita coisa. Eu discordo veementemente dessa opinião. Além do que, eu acho que essa é uma dicotomia caduca. E eu tenho um backup, assim, sabe, que eu acho muito bom, né? Assim, sabe, Susan Sontag, no ensaio dela sobre estilo, ela já fala que olha, esse debate crítico de obras de arte que tem mais estilo do que substância, sabe? Isso é uma coisa, assim, literalmente datada, assim, sabe, de muitos séculos, assim. No século XVIII, eu acho que isso tinha alguma relevância, mas hoje você falar ainda sobre isso, porque, não sei, o crítico não tem muito o que dizer, sabe? Aí ele quer xingar o filme de alguma forma, né? Vai falar assim, tem muito estilo, mas tem pouca substância. Como se o estilo tivesse dissociado de substância, como se não houvesse substância no estilo, como se o diretor ou a diretora não quisesse estar falando uma série de coisas através do estilo que ele impõe, que ele coloca no filme. Então, assim, eu acho que o estilo desse filme salta aos olhos, né? Não apenas pelo apuro visual, assim, pelo deslumbre que você tem, né, de certas cenas e certas sequências, mas também porque eu acho que ele diz muita coisa sobre os personagens, sobre a trama, sobre a história, sobre o diretor, sabe, sobre todo esse mundo que esses personagens habitam. Então, é um filme que me dá um prazer quase erótico de assistir, né? Mesmo não sendo um filme erótico, porque ele apela muito para os meus sentidos. Eu acho que ele tem temas muito interessantes. É um filme não apenas visualmente muito, muito bom de se ver, mas eu acho que é uma história muito interessante, sabe? A história dessa vampira Miriam, que tem, não sei, assim, vários mil anos de idade, né? A gente sabe muito pouco sobre ela, né, no filme. O que eu acho que é muito bom. E é isso. Eu super ansioso para falar sobre esse filme com vocês, cavaleiros. Espero que vocês tenham gostado também. Eu já conhecia, mas deixa eu perguntar pro Diegão. Você já tinha assistido esse filme? Qual é a sua história aí, Diego? Eu tinha assistido esse filme muito tempo atrás, não me lembro quando. Eu acho que inclusive deve ter sido a indicação do Igor, né? Quando a gente era garoto, começou a ser amigo e tal. E não me lembro de nada. Não me lembrava de nada, né? Fui ver, eu acho que praticamente a primeira vez pro podcast durante a semana. Acho que foi terça-feira que eu vi esse filme. E eu gostei do filme, né, de forma geral, mas eu tive algumas ressalvas, e que essas ressalvas se confirmaram na segunda vez que eu vi o filme mais en passant, né, mais resumido, né, não vi o filme inteirinho de novo ontem, né, fui ver ontem pro podcast hoje. Eu gosto do filme, eu gosto da história, eu acho também a história da personagem da Miriam Blaylock, né, da Catherine Deneuve. Eu gosto muito da história dela, eu acho uma visão sobre o vampirismo muito interessante, né? Eu gosto da originalidade, né, do vampirismo no filme, que é sobre essa mulher que vive já desde o Egito Antigo, né? Sei lá quantos, 6 mil anos, 7 mil anos que ela tá viva. E exatamente ela é proveniente de uma cultura que realmente acreditava na vida após a morte, né? Que inclusive o símbolo da vida eterna é egípcio, né? Que ela explica no filme. E a arma que ela usa para matar vem desse símbolo, né? Da mortalidade. Ankh, essa cruz chamada Ankh, que tem uma adaga, né? Uma faquinha dentro dela. Que eu achei muito legal isso, muito interessante. E achei interessante que os amantes dela vão morrendo, né? Vão morrendo. Que ela é meio que, assim, ela tem que seduzir pra não ficar sozinha. Ela sofre de solidão, claro, né? Um ser que vive há tantos anos, né? Tantos séculos. Mas ela tem que seduzir esses amantes, esses companheiros dela, né? Mesmo sabendo o que vai acontecer com eles depois, né? Que é uma tortura eterna, que é o preço a se pagar pela vida eterna. Então, gente, tudo ótimo do filme, né? Só tem duas coisas que a gente vai discutir que eu achei péssimas. Que é especialmente o final do filme, que eu li sobre o assunto, e realmente eu fiquei sem entender o final, vi duas vezes, eu fiquei assim, o que tá acontecendo, cara? A Miriam é imortal ou não é? Ela começa a envelhecer do nada. PQP, o que tá acontecendo nessa porra? Sabe? De uma hora pra outra, Susan vira Miriam, e aí ela, né, toma o papel dela, e aí termina o filme na varanda. Porra, velho. E aí os vampiros se vingam da Catherine Deneuve, e ela começa a envelhecer e fica pra sempre. Da onde veio isso? Da onde aconteceu isso? Sabe? Nada na história indica que isso vai acontecer. Sabe? Porra. E não era pra ter sido isso, né? Aí eu fiquei mais puto ainda, a gente vai falar. E eu achei, também, esse filme, ele tem um hype nele, que é a grande cena do filme, que é a cena erótica entre a Susan Sarandon e a Catherine Deneuve. Pra mim, altamente decepcionante. Nada erótica. Um desperdício de duas belezas, duas grandes atrizes, sabe? Tem beijinho, tem camisa molhada, e depois tem a Catherine Deneuve de 4 sugando o braço da Susan Sarandon. E acabou.
acabou. É isso a cena. E Almodóvar, que realmente fez cena erótica, sabe? Homossexual, homoerótica, fera. Nada. Esse filme é americano de bosta. Não mostra nada. Uma bosta. Não é nada erótico. Eu vi que o filme é um thriller erótico. Não tem nada erótico. Não sei onde o Igor vê essas coisas. Pra mim o filme é tudo, menos erótico. Nessas horas eu agradeço que a gente tá fazendo esse podcast pelo Zoom, porque assim, eu temi pela minha integridade física agora ouvindo o Diego falar. Assim, eu não imaginei que uma indicação de filmes minha pudesse gerar tanta indignação, raiva e ultraje em uma pessoa só. Ele simplesmente podia não ter gostado, mas não, sabe? Ele quer me bater. Agora vocês estão vendo, viu? Assim, qualquer coisa, né? Diego Santos aqui praticamente me bateu via Zoom, né? Vamos ver, mas assim, se você não gostou do final, tem que dizer que eu gostei. Não apenas gostei, mas eu amo o final desse filme. Adoro o final desse filme. Então, prepare as suas armas. Não, eu tô brincando. A gente não precisa falar sobre isso agora. A gente pode chegar até o final do filme, mas antes eu acho que tem outras coisas pra gente falar também. Assim, a gente vai construindo. Então, pra todos e todas que estão escutando o podcast, aguardem. No final desse episódio haverá a batalha final, Igor e Diego Nunes. Quem está certo a respeito do final de Fome de Viver? Pois é, o Diego tava esperando um filme do Jesus Franco e, né, recebeu um Tony Scott em inglês, né, meio porra. Vampiros Lesbos, né, isso é um soft porn espanhol de vampiras lésbicas, ele tava esperando isso, não é isso não, velho. Você vai pra lista não sei se dá dicas da semana, mas vai estar anotado lá, filmes mencionados, eu coloco. E eu mesmo, né, eu já tinha assistido muitos anos atrás, não lembro, VHS, assim, eu gostei muito, assim, eu já tinha visto o Bowie no Labirinto, nesse momento, né, mas foi o primeiro papel sério que eu vi dele, assim, e eu achei ele muito bom, assim, um personagem que o papel dele é menor do que eu lembrava, que ele morre logo, né, ele sai da história, mas eu achei ele muito bom e eu achei que, na época, quando eu vi, achei muito boa a maquiagem, né, que é daquele Dick Smith, que é o grande cabeção da maquiagem cinematográfica, né, ele é o mestre desses caras tipo Stan Winston, essa galera toda que ficou hiper famosa, né, ele era o mestre deles, né, ele já morreu faz tempo, né, e ele que fez essas maquiagens do filme, que na época eu fiquei assim impressionado, agora que eu vi com a qualidade melhor, assim você vê realmente, né, não é aquela coisa, né, perfeita, mas eu acho que dessas maquiagens de velho, que é tão difícil de acertar, né, que você vê e tira você da história, né, quando não é bem feita, eu acho que ele fez algo muito bom, né, naquela época, com esse David Bowie que senta numa sala de recepção lá com 30 anos de idade e levanta com 80, né, e não é uma coisa patética, assim, meu body horror, é um velho, né, e eu achei que o Bowie conseguiu atuar muito bem, né, o que me marcou mais na época, né, talvez foi o primeiro filme da Catherine Deneuve que eu vi também, né, fui sobre os filmes franceses dela depois, Belle du Jour, que a gente já falou também, muito tempo depois, e eu gostei muito, né, e ela foi muito, com essa perspectiva que eu tenho de hoje, né, ela, que escolha ótima de uma vampira, né, ela, né, e ele, o casting mais perfeito impossível para um casal de vampiros nos anos 80, né, Catherine Deneuve, que é uma vampira um pouco mais velha, assim, e o amante dela, o Bowie, né? Só isso já vale meio filme, eu acho. Mas então eu curti muito e a atmosfera desse filme sempre me transporta, eu acho bem legal. Eu gosto muito dessa estética, porque pra mim esse filme é um parente um pouco lá do Angel Heart que a gente falou, né? Essa atmosfera nos 80, né? Não é exatamente igual um pra um, mas tinha algo nessa época desses filmes que algo meio tátil, meio tangível, assim, que eu acho muito legal. Transporta você como espectador. Sim, eu concordo com você, Felipão. Só queria colocar um adendo aqui, assim, eu acho o David Bowie um ator incrível. Eu genuinamente acho que ele é um excelente ator. Sabe, ao contrário de muitas celebridades do mundo da música, que de repente se aventuram no cinema com o intuito de enaltecer ainda mais a carreira de estrelato deles, ou delas, né? E a gente conhece vários exemplos, especialmente assim, no cinema norte-americano, né? De pessoas que, né, saem do mundo pop, assim, ou do mundo rock e vão fazer cinema. Isso geralmente não dá certo. Via de regra, eu acho que isso não dá certo. Mas assim, o Bowie, ele tem um background em teatro e ele é genuinamente um ator muito bom. Se você duvida do que eu tô falando, assim, eu convido você a assistir outros filmes, O Labirinto, né? Como o Felipe já tinha mencionado, mas especialmente tem um filme com o David Bowie no papel principal que se chama Merry Christmas, Mr. Lawrence, que é um filme que eu amo de paixão, um filme de 1983, dirigido por Nagisa Oshima, ou Oshima Nagisa, né, diretor japonês já falecido, que fez, a gente está falando de erotismo, né, ele fez alguns clássicos do cinema erótico, como por exemplo Império dos Sentidos e Império da Paixão, que são filmes extraordinários, né, especialmente Império dos Sentidos, Tabu também, enfim, confiram depois a filmografia do Nagisa Oshima, e o David Bowie está especialmente muito bem nesse filme. Então assim, para mim, Bowie, excelente ator.
Esse filme aí do Mr. Lawrence, que não é erótico, é um filme de guerra, né? De campo de concentração no Japão. Exato. O japonês que toma conta dele é o Beat Takeshi, é o Kitano, que tá novo, assim. É um filme muito legal mesmo, E né? tem um outro músico também fazendo um papel muito importante nesse filme, que é o Ryuichi Sakamoto, que ele é o chefe do campo de concentração. E assim, o filme ele não é um filme erótico, assim, ele não é erótico no sentido de outros filmes do Nagisa Oshima, mas é interessante você ver, assim, porque o filme ele se passa num campo de concentração japonês, né, com prisioneiros ingleses, americanos e holandeses, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E existe uma tensão sexual muito grande entre esses prisioneiros, especialmente entre o personagem do David Bowie e o personagem do Ryuichi Sakamoto. Mas só que, claro, assim, são cores proibidas, né, é um amor proibido, porque assim, são dois inimigos dentro de um campo de concentração, dois homens dentro de um campo de concentração, inseridos nessa cultura assim, bem masculina, né, dos soldados na Segunda Guerra Mundial. É um filme extraordinário. Nagisa Oshima era um diretor extraordinário, então recomendo que vocês assistam esse filme para conferirem também. Além da trilha sonora e de todo o resto, a interpretação do David Bowie é fantástica. Perfeito. E até depois de velho, né, aquele filme que ele fez com o Nolan, né, que ele faz o Tesla, né, The Prestige, ele é uma pontinha, né, ele sempre era uma boa adição aos filmes, né. Tava até falando pro Igor, né, que pra cada Bowie que tem no cinema, também tem um Elvis, né, fazendo os filmes do Havaí dele lá e tal. Mas eu acho que essa turma do Bowie em geral, esses são músicos que são bons, né, porque o Iggy Pop é outro, né, que aparece direto em filmes e é bom. Tem alguns que tem o poder, assim, de alguns músicos que são multitalentosos. E o Bowie era um, sem dúvida, né. E a Catherine Deneuve, que eu acho ótima. E a Susan Sarandon, né, que papel bem maior do que eu lembrava no filme, novinha, mas não tão novinha, né, eu lembro dela no Rocky Horror, né, que é tipo quase 10 anos antes, né, ela tem uma carreira super longeva. Se vê ela hoje em dia, você não parece que ela é realmente essa vampira do filme, né, ela não envelheceu muito não, nesses 40 e tantos anos, foi impressionante. Todo mundo fala, né, que Catherine Deneuve e David Bowie são super estilosos, né, e cool, e atuações ótimas. Eu acho também, né, mas eu acho que a grande atuação do filme pra mim é a Susan Sarandon, é a grande atriz do filme. Com certeza, né, é o papel mais complicado, né. Eu acho que ela realmente tem uma gama de emoções maior pra trabalhar no filme, né. Eu acho que o personagem dela é o que mais muda, né, durante a história, é o que sofre mais conflito. Se bem que eu também adoro a história do David Bowie. Também tive a mesma sensação que você. Eu achei que ele foi embora cedo. Eu não me lembrava que ele estava só na metade do filme, né? Na primeira metade, praticamente, basicamente. E realmente eu senti falta dele. Eu acho que ele é um personagem realmente muito interessante, assim, muito legal. O jeito que ele sente, assim, que ele começa a envelhecer tocando violoncelo. E aí ele realmente consegue demonstrar uma vulnerabilidade, uma fragilidade. E ao mesmo tempo, ele é um assassino de crianças, né? Ele tem uma cena mais forte, mais de terror que eu achei no filme é a cena que ele suga o sangue da menina, né, da aluna da Catherine Deneuve, que é uma cena de assassinato, né, uma cena bastante forte assim para criança, sangrenta também. E meio patética, né, porque ele envelheceu super rápido, né, ele tá como se alguém já tivesse 100 anos, né, ele não sabe como parar esse envelhecimento e ele mata a aluna deles, que ele gostava dela, a Catherine Deneuve gostava dela, para ver se isso supre, né, e mantém ele jovem e não acontece nada, né, uma morte inútil, assim, né. Completamente inútil. É bem patético. Mas a Susan Sarandon, ela no final, ela realmente se torna um personagem mais ainda interessante, porque ela realmente tem que lidar com essa situação, né? Ela é uma cientista, pesquisadora, que está pesquisando que eu acho que é uma frase muito legal do filme, né? Que a idade, né, o envelhecimento é como uma doença, que pode ser achada uma cura. E aí Catherine Deneuve explica para ela que agora ela vai ter que realmente lidar com essa fome e lidar com o fato de ela começar a matar vítimas. E ela se coloca numa situação assim, de conflito muito parecida com a do viciado. Então eu acho legal a maneira que ela retrata isso no final do filme. Que ela fica nesse conflito de se vale a pena continuar vivendo sendo vampira ou se não, ou se é melhor não morrer, né? Que é um conflito que a gente falou sobre quase todos os filmes, né? Que existe nesse filme também, que é um grande ponto talvez em comum entre todos os filmes de vampiros e de todos os estilos e tal, não sei se todos, mas grande parte dos grandes filmes de vampiro tem esse conflito, né? Essa dúvida, esse dilema do vampiro, né? Ele continua vivendo, matando pessoas ou não? Ele prefere hibernar e não matar ninguém. Ou então como Louis, né? Ele só mata animais, pequenos animais. Esse chamado a vida coisa meio do Campbell, né? Que tem esse chamado do herói, né? Tem o chamado do vampiro, né? Se você quer ser um vampiro, você tem que passar por esses passos, né? E todo filme de vampiro, até em algum mais ou menos grau, lida com isso, né? Você tem esse novo status, é o que te dá umas vantagens, mas também você tem que pagar um preço, né? Tem um castigo, né? E você vai lidar com isso ou não, né? E ela de cara, né? Porque o Bowie, você vê que ele foi
foi transformado no século XVII, né? Tem uma cena assim meio que na Revolução Francesa, parece. Então ele ficou com ela uns 200 anos, sei lá, né? Então ele viveu essa vida de vampiro que a Susan Sarandon, ela de cara não quis, né? Ela, no momento que a outra transformou ela, ela voltou lá, né, e se rebelou, não aceitou. E aí o filme acaba, né? Que eu acho que o conflito mais interessante ainda, não sei o conflito, mas esse o preço a se pagar que esse filme coloca, que eu achei mais legal, mais interessante de ver, né, de pensar, é o preço que os amantes da Miriam têm que pagar. Porque ela é a única vampira que é indestrutível e imortal. E os amantes dela têm que, pra eles conseguirem ganhar, né, para que elas possam conceder a vida vampírica, né, a imortalidade para eles, o preço que eles têm que pagar é viver maravilhosamente bem, sem grandes consequências, só que matando pessoas e tendo vítimas e tudo, mas tendo uma vida por 200 anos, e depois de 200 anos você começa a envelhecer, e aí você tem que suportar uma eternidade na escuridão, no caixão, consciente de tudo, sentindo tudo. Você não morre, né? Você só fica lá embalado numa caixa. Você quer viver para sempre? Então esse aqui é o preço que você tem que pagar. 200 anos de vida maravilhosa, ao bel prazer, e depois o resto da eternidade preso no caixão. É uma ideia terrorífica, aterrorizante, que os caras nunca poderiam saber antes, né? Nunca ninguém aceitaria isso. Mas é um preço a se pagar. Tanto é que o Bowie só descobre esse salão dos caixões quando ele já está sendo ido, ela vai guardar ele, né? Você sugou a pilha toda, zerou a bateria, agora vou guardar você aqui para sempre. Ele não era um quarto meio secreto que ela tem, né? Ela até apresenta ele quando ela deixa ele no caixão. Olha só, esse aqui é minha antiga amante, esse aqui, recebam aqui ele, vai ficar com vocês para sempre, né? Não é parte do trato, né? Inicialmente, ela meio que puxa o tapete, né? No momento, né? Não é uma vida eterna. Realmente não é uma vida eterna, né? Como é a dos vampiros verdadeiros. Eu fico pensando assim que nessa época, nos anos 80, tinha uma grande tendência, uma moda muito forte de fazer cirurgia plástica, né? Das pessoas, especialmente celebridades, tudo quererem viver para sempre, quererem ser jovens para sempre, né? Existia muito esse assunto, mais forte do que hoje, né? Da juventude eterna e tudo. E esse filme, ele me faz um pouco pensar nisso, né? A juventude eterna é um presente, assim, tão incrível, né? E que com certeza ele vai carregar um preço a se pagar, né? Ele vai carregar uma consequência, né? Um efeito sobre você. E aí ele faz você perguntar, realmente, para que ser jovem para sempre, né? Para quê? Por que manter a vida eterna? Por que essa Susan Sarandon está pesquisando tanto, né? Por que a vida é considerada a mortalidade, né? E o envelhecimento é uma doença? Esse filme questiona isso, né? Tanto é que todo filme de vampiro eventualmente tem isso, né? Essa figura da Miriam, né? Que é a Catherine Deneuve. Ela tem que ficar criando esses associados dela, esses pares. Ela não precisa, mas é uma vida, né? Ela faz o quê, né? Tanto é que tem uma hora que o Dan Hedaya, acho que é o Alegreza, o policial, vai lá interrogar ela, não sei se é pra ela ou é pra Susan Sarandon, que ela diz, não, o meu tempo é meu, né? Eu faço o que eu quero. Mas não faz nada, né? Ela é um tempo de solidão pura, vazio. Porque se você tem 10 mil anos, o que você fez que você não fez já? Você tá vivo pra estar vivo, né? Essa coisa da vida eterna é meio que uma punição, né? E ela cria esses pares, esses amantes pra ela, pra suportar um pouco mais esse castigo de não morrer nunca, né? Talvez, é por aí, eu acho, né? As antiguidades dela lá, o piano e tal, mas e daí, né? É uma vida na banguela, né? Você não precisa mais acelerar, não freia, você só vai pra sempre, pra frente, sem nenhum objetivo, né? Isso lembra um pouquinho o conflito dos personagens de um filme que eu mencionei, que eu indiquei inclusive no episódio passado, que é aquele Only Lovers Left Alive. Os personagens do Tom Hiddleston e da Tilda Swinton, né? Especialmente o Tom Hiddleston, ele tá vivo há tanto tempo, sabe, que ele não sabe o que fazer com o tempo dele, né? Aí ele começa a ter hobbies cada vez mais excêntricos. Aí um dos hobbies dele no filme é colecionar guitarras antigas, guitarras raras. Ele é músico, é um vampiro que é músico, mas ele acaba caindo numa espécie de niilismo desesperado, porque ele não sabe, no final dos contos, né? Ele tem esses hobbies, ele tem esses passatempos dele, né? Essas manias, essas idiosincrasias, mas no final das contas, né? O que ele tá fazendo com o tempo dele? Tilda Swinton já oferece uma outra resposta a essa pergunta, que é, ela usa o tempo dela para não apenas para se entreter, mas para se iluminar, né? Uma pessoa que está constantemente lendo literatura, poesia, né? Ela está trabalhando o lado espiritual dela, né? Então ela está usando o tempo dela de uma forma, digamos, um pouco mais proveitosa, um pouco mais frutífera, mas é uma indagação que se faz, né? O que você faz com esse tempo todo? Como é que você mitiga a sua solidão ao longo de séculos e séculos e séculos? Isso é o drama de vários vampiros, né? Isso me lembra uma fala do vampiro Armand no
no livro, na entrevista com o vampiro da Anne Rice, em que ele fala que nem todos os vampiros têm energia suficiente para serem imortais, que alguns vampiros acabam definhando depois de alguns séculos. Por que isso? É uma existência que, no final das contas, você não sabe para onde que ela leva. Por que continua existindo durante tanto tempo assim? A morte pode parecer uma bênção nessas horas. Para nós, réis mortais, né, assim, com ênfase na palavra mortais, né, a morte ainda é um assunto de angústia, né, assim, ainda você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que tem do outro lado, se é que tem algum outro lado, vai que não tem do outro lado coisa nenhuma, mas a morte é motivo de angústia para nós. Agora, pro vampiro não. Vida eterna que se perpetua sem muito propósito, isso é o motivo de angústia. Agora, a Miriam, eu acho uma personagem fascinante, porque ela ludibria essas pessoas, né, com a promessa de uma juventude eterna, dentro de um contexto cultural em que a gente sabe que a juventude ela é supervalorizada. Não que a juventude não tenha seu valor, né, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, a juventude ela é supervalorizada. Vide a forma como a gente trata as pessoas de mais idade, né, na nossa cultura, especificamente no nosso país. São cidadãos de terceira classe, né, os idosos. Eu acho que é mais que uma questão estrutural ou infraestrutural do país. Assim, tem uma questão cultural aí. Assim, a gente vive numa cultura em que a juventude ela é valorizada acima de tudo. E aí você vê certas aberrações acontecendo no mundo, como por exemplo aquele multimilionário norte-americano que ele quer frear o envelhecimento, né? Ele quer ter a mesma idade biológica do filho de 16 anos dele. Eu acho isso uma aberração, sinceramente, eu acho isso uma aberração, sabe? É uma fantasia que a gente tem, assim, em livros de vampiro, né? Filmes como Highlander e tudo mais. Mas, assim, utilizar sua fortuna para levar isso a cabo, sabe? Tipo, eu acho isso, não sei, assim, tem uma questão mental, de saúde mental aí que não tá sendo tratada nesse cara. Mas, assim, enfim, opiniões à parte. A Miriam, ela tenta mitigar a solidão dela, encontrando esses companheiros, só que ela não fala para eles que eles têm uma espécie de expiring date, que eles têm um tempo certo, né, para eles começarem a definhar. E ela vai de companheiro em companheiro ou então de companheira em companheira, né? O filme mostra claramente que ela é bissexual. Então ela teve parceiros homens e parceiras mulheres também. Isso desde o Antigo Egito. E o que me chama a atenção... Bom, primeiro, assim, toda essa sequência, essas sequências, né, que vão do envelhecimento do personagem de David Bowie até ela colocar ele dentro do caixão, para mim elas são de uma tristeza e uma melancolia incrível. O que para mim também redefine o que seria o horror. O horror, ele não é só o monstro, ele não é só o objeto, ele não é só o grotesco, ele não é só a morte, o sangue, o gore, não. O horror também ele pode ser uma tristeza incomensurável, um evento extremamente melancólico. Você imagina, você tá junto de uma pessoa há 300 anos e de repente ela morre, simplesmente porque acabou, porque ela chegou nessa expiring date dela, assim, ela atingiu o deadline dela e pronto, acabou, ela vai morrer, e é isso, não tem nada que você possa fazer. Por mais que você seja uma vampira poderosa, você não tem absolutamente nada que você possa fazer. Eu acho isso de uma tristeza muito grande, eu acho que o filme ele consegue passar isso muito bem, através desse estilo dele, através de um ritmo um pouco mais lento nessas cenas, dessas cortinas esvoaçantes que o tempo todo ele vai mostrando, dessa música clássica também, belíssima, que tá na trilha sonora. Eu acho que o filme ele traduz muito bem esse desalento causado por uma tristeza extrema, e a tristeza extrema que é sinônimo de um horror. Eu acho essas sequências muito bem feitas, e ela não se desfaz. Ele pede para que ela mate ele, e ela não se desfaz. O que a gente pode pensar sobre a Miriam? É uma mulher que, assim como várias pessoas, vários de nós, vive a sua vida. Ao longo dos anos a gente vai tendo vários companheiros, companheiras, parceiros, parceiras, amizades, amantes, namorados, namoradas, enfim. E a gente vai perdendo algumas dessas pessoas ao longo do caminho. Ao contrário da máxima, da sábia máxima dos filmes da Pixar, né, Let It Go, ela não consegue se desfazer, ela não consegue se desvencilhar desse vínculo. Ela mantém os ex-amantes dela nesse estado horrendo, né, de tortura, porque ela não consegue se desfazer deles. Ela não consegue se desapegar. Era essa palavra que eu estava procurando aqui. Desapego. Ela não consegue se desapegar deles. E ela cria uma espécie de comunidade subterrânea de ex-amantes que ela guarda literalmente no sótão dela. Eu acho isso uma metáfora visual incrível no filme. Uma metáfora para essa condição existencial que a gente vive, inclusive, que causa muita angústia. Que é justamente isso. Você vai vivendo e você vai conhecendo pessoas, você vai amando pessoas e algumas dessas pessoas você vai ter que deixar ir. Mas só que você não quer deixar ir. Uma parte sua ainda continua amando aquelas pessoas, por mais que elas não estejam mais presentes na sua vida, pelo motivo que seja. Isso gera muita angústia, isso gera muita tristeza, isso gera luto. Mas eu acho que o contrário. Eu acho que a Miriam ela não quer fazer o luto dela. Por isso que ela mantém, literalmente, os corpos dos ex-amantes dela no armário dela. Eu não sei se vocês ficaram tão tocados por essa metáfora quanto eu fiquei, mas eu achei isso. Assim, essa primeira metade do filme, até esse momento em que ela coloca o caixão com o corpo do David Bowie totalmente carcomido e envelhecido, assim, sabe? Dentro daquele local, né, onde ela armazena, né, os ex-amantes dela. Essa primeira parte do filme eu acho maravilhosa, assim, sem defeitos. O filme cai um pouquinho depois, assim, sabe? Tipo, por mais que eu acho que, concordo com o Diego, assim, por mais que eu acho que a Susan Sarandon, assim, sabe? Tipo, ela dá
a interpretação dela, assim, sabe, dá uma paixão, assim, um vigor pro filme, né? Catherine Deneuve e David Bowie são muito cool, são muito distantes, que eu acho que é muito bom, né? Isso não é uma crítica. Mas a Susan Sarandon traz mais emoção pra trama. Por mais que ela traga isso, eu acho que o filme cai um pouquinho depois dessa parte, porque eu realmente gosto até esse momento em que ela se desfaz, né, do David Bowie. Ou melhor, ela não consegue se desfazer do David Bowie. Vocês foram tocados por essas metáforas do filme também? Vocês viram esses temas também? Sabe, essas angústias de ter que deixar as pessoas que a gente ama pra trás e às vezes não conseguir? Na verdade, eu achei essa interpretação sua enriquece bastante a experiência de ter visto o filme. Não tinha visto muito por esse lado, porque eu tinha entendido que realmente era uma condição sobre a qual a Catherine Deneuve não tinha controle, que ela não tinha como matar aqueles vampiros. Inclusive, eu fiquei pensando isso durante o filme, sobre por que ela não põe os amantes dela no incinerador, igual as vítimas. Por que ela não liberta essas vítimas? E ela simplesmente fala que não consegue, não dá. Não há liberação, não há redenção, não há letting go, there's no letting go. Ela fala essa frase mesmo no filme, e realmente não faz muito sentido lógico, né? Porque ela podia pulverizar os vampiros, né? Os amantes dela. E como é que continua? A alma continua? Como é que... E ela fala, não tem escolha, não tem jeito. E o Igor pode ter total razão mesmo, eu dou muita razão. Que ela que não consegue, ela não quer, né? Assim como nós não queremos, às vezes, esquecer dos nossos amores passados. A gente, às vezes, não quer fazer o luto desses amores, porque esses amores realmente vão ficar eternos, né? São parte de nós. Uma metáfora muito bonita mesmo. Mas, realmente, quando você não faz o luto, quando você se apega melancolicamente a esses amores passados, né, que já foram embora, é uma melancolia, uma doença, um sintoma, né? Sem dúvida. E, realmente, eu queria falar sobre isso que o Igor comentou, sobre como esse estilo visual dos anos 80, das luzes que passam pelas persianas, né? Pelas janelas, e esse visual meio esfumaçado, e pelas cortinas esvoaçantes, né? De como isso acentua realmente um clima, uma atmosfera melancólica. É isso mesmo, ele tem razão. Porque os filmes que se utilizam disso, desse visual, todo esse arcabouço estético, né? Esses instrumentos estéticos, né? De iluminação, né? De como realmente enquadrar uma cena, de como fazer o mise-en-scène todo, são típicos de filmes que são mesmo, né? Que realmente tem uma melancolia muito grande neles, né? Se você pensar em Coração Satânico, que a gente já falou, se você pensar, por exemplo, nos filmes do Ridley Scott, o Blade Runner é um filme melancólico, não é? Triste, melancólico um pouco. O Blade Runner, né? O Harrison Ford, Deckard, ele é um personagem resignado e meio triste realmente, né? Melancólico com a condição dele de que ele tá ali para realmente retirar pessoas, né? Retirar androides, né? Que são humanos também, sabe? Que tem vida, que tem alma, que no fundo ele sabe disso. O filme do ex-marido da Susan Sarandon também, o que a gente falou aqui no podcast, o Jacob's Ladder, né? Também do Alan Parker, acho que é. Adrian Lyne. Também tem essa mesma vibe, não é? Essa mesma acabamento, essa sensação meio melancólica, né? Permeando tudo. Porque você tá num meio urbano, meio sujo e sombrio e esfumaçado. É um gótico urbano, se a gente pode chamar, esses filmes dos anos 80. Muito bonito, bela estética. E eu também gostei de rever o filme, apesar de não gostar do final e tudo. É um filme esteticamente prazeroso mesmo, né? Ele realmente é uma apoteose de edição e efeitos visuais e pouco diálogo mínimo, história mínima, eu achei realmente. Mas não quer dizer que não tenha substância o filme. Eu concordo com o Igor. Diegão, já que a gente tá falando do final, né? Eu acho que chegamos finalmente no clímax desse episódio, né? A ver o nosso embate, mostre suas armas, né? Diegão, você quase me bateu virtualmente. No começo desse episódio, mas eu entendo a sua indignação, sabe? Eu entendo a sua indignação e eu respeito a sua indignação, até mesmo porque eu concordo com você em parte, no sentido em que esse final ele é um pouco ilógico. Ele é um pouco descabido. Eu confesso que, assim, eu não diria, eu simplesmente não uso a expressão mal escrito para falar do final. Eu usaria a expressão enigmático. Até então, realmente não tem nenhuma indicação de que esses ex-amantes guardados na caixa vão se revoltar contra Miriam, né? Nenhuma indicação disso. Mas o fato é, eles se revoltam numa cena que eu acho estilisticamente grandiosa, a forma como ela é rodada, assim, com a câmera, inclusive, meio turva, né? Não é turva, mas você vê que as coisas estão um pouco fora de foco, a câmera, assim, sabe, fora de eixo, assim, mostrando justamente a desorientação dos personagens desse momento, e as cortinas, e as luzes, vários pombos brancos voando, sabe, que eu também não sei o sentido, mas que visualmente eu acho que compõe muito bem essa cena. E a maquiagem daquelas múmias, nossa senhora, que coisa maravilhosa, aquelas múmias são extremamente bem feitas, aqueles cadáveres quando eles saem do caixão. Pra mim, aquilo é uma cena, assim, à altura, né, desses grandes diretores
filmes do giallo italiano, para que, não sei, Argento faria um negócio daquele, Lucio Fulci faria um negócio daquele. São os poetas do horror, do cinema de horror. E para mim essa cena tá à altura desses mestres. Eu acho uma cena belíssimamente bem feita. Ela é horrível. E a própria situação é horrível, assim, sabe? Os amantes, os ex-amantes da Miriam saem do caixão e se revoltam contra ela. Tendo em vista essa psicologia delicada da personagem, né? Que é uma personagem extremamente apegada, né, ao passado dela. Ela vive num estado de perpétua melancolia justamente porque ela não se enluta, porque ela não vive o luto. Tanto é que ela vai colecionando um amante atrás do outro. A solidão é realmente assim, um mal insuportável para ela. Assim, a partir do momento que ela perde um amante, ela já encaixa com outro amante. Ela já tem em vista a próxima pessoa que vai ser o companheiro eterno dela. Supposedly. Porque a gente sabe que os companheiros dela não são eternos. Né? Ela mente para eles. Né? Então, assim, ela não consegue viver o luto. Então, ela vive num estado de perpétua melancolia, mesmo estando sempre acompanhada. E aí, no final, todos esses amantes que ela não quis se desfazer, que ela não deixou ir, por um motivo que realmente talvez seja ilógico, acabam se voltando contra ela, o que eu acho uma metáfora magnífica também. E ela acaba sendo absorvida por aquele momento e ela envelhece tudo que ela nunca envelheceu. Como se, finalmente, ter que lidar com isso, ter que lidar com o passado, exaurisse as forças dela. Eu não sei, assim, sabe, dentro da lógica do mundo vampirístico desposado pelo Tony Scott, aonde que isso tá? Por que isso faria sentido, assim, no mundo dos vampiros? Mas, assim, cavalheiros, vocês já me conhecem aqui, eu acho que quem já escuta o podcast já tem um tempo também, sabe de certas opiniões que eu tenho. Pô, eu meio tô aqui cagando, assim, sabe, pra lógica e coerência de roteiro, não, por que isso? Assim, pra mim isso é papo de manual de roteiro. Leia, não sei, esses manuais de roteiro, assim, sabe, que ato primeiro, ato segundo, ato terceiro, talvez realmente não tenha muita lógica mesmo, não, mas eu acho que é uma metáfora super válida, super bonita, muito bem executada. Me confunde também um pouco, assim, a Susan Sarandon, sabe, no final do prédio, sabe, olhando pra cidade, e eu acho muito lindo, sabe, assim, lindo e horrível, né, você vê a cidade pelos olhos dela, você vê a solidão dela, né, naquela varanda, porque ela tá lá sozinha, mesmo sabendo que tem mais 2 pessoas dentro do apartamento, e junto com a música, você escuta bem ao fundo os gritos da Miriam, que agora foi colocada dentro de um caixão. Eu fico arrepiado, isso me dá, sei, brotuejas, né, quando eu vejo esse final, assim, eu não sei. De novo, eu não entendo muito, assim, eu concordo com você, Diegão, assim, eu não vejo muita lógica de história, de roteiro, assim, muita concatenação de ideias aí, mas visualmente, e essas ideias, não sei, isso fala alguma coisa pra mim, isso me deixa arrepiado, então por isso que eu gosto desse final, assim, o meu argumento é esse. Eu acho que você gosta do final exatamente porque você complementou o final com a sua interpretação, você salvou o fim do filme, porque pra mim tem nada disso. Maravilhoso. Pra mim, é só porque eles não... Acho que o estúdio achou que o filme ia ficar muito triste, melancólico, sabe? E que nada mudou, e que não teve nenhum arco, e que não teve nenhuma mudança pro final do filme, que ia ficar tudo igual como era antes. Mas a ideia sempre foi ela permanecer viva, a Catherine Deneuve, né? A Miriam. Isso que o Igor fez foi o que é chamado de headcanon, né? O cânone mental. Quando um filme não explica algo direito, fica um vazio, você gera na sua própria imaginação, você explica a coisa, né? O cânone não escrito, o seu cânone mental, headcanon, é um termo, né, que o pessoal usa bastante. Então esse headcanon, né, do Igor é que, né, realmente meio que fecha um pouco a história, né, mas eu tô aqui no meio entre vocês dois, eu não odeio, né, mas eu acho que talvez não seja o melhor final, mas eu consigo entender, assim, que a Susan Sarandon rejeita, né, essa transformação dela, esse papel dela de subserviente da outra vampira, então ela rejeita, e acho que esse ato faz com que esse processo todo que a Miriam tinha criado, né, de cria um amante, vive com o amante murcha, aí cria um outro amante, esse outro amante vive e depois murcha. Todo esse setup que ela tinha, esse processo, os amantes sempre aceitavam, né? Esse é o meu cânone mental, não sei. E quando ela diz não, de cara ela rejeita, ela não quer participar, aí os antigos amantes se levantam e pegam ela e sugam de volta, sei lá, e aí todo mundo meio que vira, eles se desfazem, né? As múmias caem aos pedaços, né? Que meio que acaba esse reinado dela, e ela mesma também vira meio que uma múmia, e nesse vazio a Susan Sarandon meio que assumiu, sem querer, ela agora é uma vampira, mesmo tendo rejeitado o papel, ela negou essa mestra dela, a criadora dela, e ela suplantou ela, né? Então no final, tanto é que você vê que ela tá com uma outra jovem moça, né? Que vai ser a acompanhante dela, né? Ela rejeitou, ela acabou com o reinado da Miriam, mas aí ela que vai ser a nova, né? E aí ela toma, inclusive, a casa dela, tem uma acompanhante nova, e ela sai e olha lá pela varanda e dá pra ouvir até o resíduo da Miriam, né? Esse eco dela, né? Acho que você pode inventar um pouco, né? O fato de que é um filme
que é meio subescrito, né, é muito visual, é que fica essas brechas que você mesmo preenche, né, com o seu cânone mental. Eu achei interessantíssimo isso que você falou, Filipão. Eu não conhecia essa expressão do cânone mental. Eu vou fazer isso mais deliberadamente de agora em diante. Obrigado. Você colocou uma expressão nova no meu vocabulário. Eu gostei disso. Eu não sabia que eu fazia isso. Fazia isso sem querer. Mas pra mim essa é a grande beleza assim, de filmes como The Hunger. Porque uma das coisas que eu falei um pouco mais cedo no podcast hoje é que, de fato, você não tem muita explicação desse universo vampiresco particular que o filme apresenta. E eu acho isso ótimo. Eu acho isso maravilhoso. Assim, porque eu me aflige um pouco, sabe? Esses filmes que querem explicar demais, sabe? Que querem dizer demais, que já tem assim, um universo muito bem construidinho demais e eles querem simplesmente empurrar isso pro telespectador e não dão espaço para que a audiência, né, utilize a própria imaginação e preencha as lacunas. Eu acho que os bons filmes, grandes filmes até, eu diria, eles têm lacunas, eles têm que ter lacunas, justamente para que nós, o público, preenchamos essas lacunas com as nossas vivências, com a nossa imaginação, com as nossas ideias, com as nossas memórias afetivas, o que quer que seja, sabe? Então ele tem que ter essa lacuna. Não tem por que você ficar explicando tudo o que aconteceu. O espectador não é um balde, né? Que tem que ser recheado, né? Exato. Você está recebendo uma coisa que você interpreta, né? Isso é legal. Eu posso estar super lendo também, assim, sabe? Eu reconheço que talvez seja uma super leitura, uma super interpretação que eu tô fazendo assim, do final. Talvez o final seja simplesmente ruim, mesmo, sabe? Mas eu vi esse final como sendo uma metáfora para você, quase como uma espécie assim, de cautionary tale, um desses contos que você conta para as crianças para que elas tenham cuidado com certas coisas. Alguma coisa do tipo assim, sabe? Cuidado, se você não consegue se desapegar do seu passado, se você não consegue deixar as coisas irem, se o seu principal desejo é paralisar o tempo, de alguma forma, que é isso que os vampiros fazem, né? Eles paralisam o tempo, né? Eles não envelhecem, eles não vão pra frente, eles não progridem, eles não aprendem, não sei, sabe? Eles parecem que eles estão conservados no tempo, como aquelas estátuas gregas que estão no apartamento da Miriam e do John, e a Susan Sarandon, inclusive, tem uma hora assim, porque ela, essa estátua aqui é você, ela fala assim, essa estátua florentina de 500 anos. Então os vampiros, eles estão congelados no tempo, assim, sabe? Como as estátuas. Se você não consegue se adaptar aos novos tempos, né? E viver a sua vida progressivamente junto com o tempo, sabe? Se você não consegue se desapegar do seu passado, uma hora o seu passado vai voltar pra te puxar a perna. E essa pode ser uma experiência terrificante, pode ser uma experiência de horror mesmo, assim, que vai te desestruturar, que vai te sugar, que vai sugar a sua energia, que é o que acontece com o personagem da Miriam no final. Tem uma coisa sem explicação, totalmente sem explicação, absurda no filme. Que porra é aquele cara de patins? Que cena de clipe no meio do filme dos anos 80, o cara patinando ali pro David Bowie chupar o sangue dele. Puta que pariu, coisa gratuita, absurda. Pronto, essa... Só que essa cena é uma das cenas mais controversas desse filme. Foda-se sexo entre mulheres, foda-se assassinato de criança, mas o cara de patins, o brother de patins no meio desse filme é a coisa mais controversa. Eu já vi várias críticas falando mal desse cara. Não, porque desconsidera totalmente todos os tipos de tabu que esse filme tá crescendo. Não, mas tem esse brother de patins que ninguém sabe por que tem um brother de patins andando de patins no meio do filme, escutando, meu Deus do céu, sabe o que eu acho? É porque o David Bowie, o personagem do David Bowie, ele já estava tão velho e enferrujado e carcomido, ele estava tão lento, sabe? Você vê aquele cara andando de patins daquela forma deslumbrante, escutando aquela música, dentro daquela galeria subterrânea, aquilo é lindo. Pra mim, aquilo é a imagem da vitalidade, da virilidade, de um cara lá, uau, deslizando de patins, as pomas estão voando, e tem uma música meio funk tocando. Aquilo é vida, aquilo é vitalício, aquilo é a seiva que corre dentro das árvores, é aquilo que a gente quer. E é o que o personagem do David Bowie não quer. E aí o estilo do filme mostra justamente tudo em câmera lenta, tudo muito, sabe, com as cores bastante estilizadas. Pra mim é por causa disso. E é bonito. Convenhamos, deixa de ser mal-humorado, rapaz. Aquilo é bonito pra caralho. Aquela cena é linda. Super bem filmada, super bem realmente feita. Amor pelo filme, né, do Igor. Tem muita gentileza com esse filme, muita. Nossa. É mais brega do que 9 semanas e meia de amor essa cena, velho. Que bonita. Foi mal. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre o Fome de Viver, The Hunger, um filme muito bonito. Fica pra vocês a dúvida, né, se você vai assistir o filme, o que você acha do final, especialmente, assista lá e conta pra gente, se você tá no time Igor ou time Diego, mas eu acho que você vai curtir o filme mesmo assim. Antes de anunciar o nosso próximo filme, na verdade, deixa eu perguntar pros meus dois co-hosts, né, qual é a dica da semana deles. Na verdade, deixa eu começar eu, que tem um elemento que a gente não mencionou, que também não fazia muita diferença, né, mas que agora, dessa última vez que eu assisti o filme, eu tava vendo os créditos e vi que o
roteiro, na verdade, é baseado num livro do Whitley Strieber. E esse nome, pra mim, é bem conhecido, na hora falando do Arquivo X. Ele é aquele cara do Communion, aquele cara que era o escritor, né? Que ele jura que foi abduzido e daí pra frente ele virou tipo uma entidade, né? No mundo da ufologia, né? Que eu sou time Scully, né? Pra mim, eu sou cético, mas eu acho interessante, né? E eu revi o Communion pra ver se vale a pena e eu acho que vale muito a pena. É um filme que não é de vampiro, é um filme de um escritor que tá com a família dele lá na casa de campo dele lá no interior de Nova York. Ele tem uma série de experiências que ele interpreta como sendo contato com alguma coisa que talvez alienígena, talvez não é. E não é um grande filme, já adianto. É hiper aloprado. Talvez a atuação mais maluca que o Christopher Walken já deu. Ele faz o personagem principal. A mulher dele é a Lindsay Krause. Mas ele tá assim, impagável. Eu notei que esse é um filme de 89. É o mesmo ano do Beijo do Vampiro, do Nicolas Cage, que eu recomendei acho que no episódio passado, ou retrasado. E é uma atuação dessa vibe, assim, completamente desconectado do mundo real, da realidade. Ele tá muito doido, muito legal. E se você aprecia um pouco esse estilo mega atuação, a atuação xamanística que o Nicolas Cage fala, tem essas pessoas que o pessoal atua tanto que eles estão mordendo o cenário, né? Tune the scenery. Eu adoro esse tipo de atuação, eu acho bem empolgante. E o Christopher Walken tá espetacular nesse sentido, né? É um filme muito doido, um filme com o qual eu não tô de acordo, acho que é tudo besteira, não é uma obra-prima. O diretor é o Philippe Monral, um diretor francês de terror que fez The Howling 2, uns filmes menores, assim, esse talvez é o mais famoso dele. O cara é provavelmente o charlatão, o verdadeiro Whitley Strieber, que escreveu o The Hunger e aquele Wolfen também, filme de lobisomem do começo dos anos 80, mas eu acho que vale a pena pra ver o Christopher Walken assim, dando uma aula, um ateliê de atuação extrema, sabe? Muito divertido. Eu não sei onde é que tá passando, mas eu descobri agora, antes do episódio gravar, que o filme tá inteiro no YouTube, dublado em português, que não é ideal, mas eu vou botar o link pra vocês ouvintes. Aqui no Brasil, na verdade, o título dele é Communion, né, de 89, mas o título dele aqui no Brasil é Estranhos Visitantes, de 89, escrito pelo Whitley Strieber, que também escreveu Fome de Viver. Essa é a minha dica. Deixa eu passar pro Diegão. Qual é a sua dica da semana? Minha dica rapidinho pra vocês, galera, é um filme que, mais ou menos do mesmo ano do Fome de Viver, com uma estética também urbana, noturna, muito bonita, um filme visualmente lindo, e eu recomendo Profissão Ladrão, Thief, de 1981, com James Caan, talvez a melhor atuação de James Caan, junto com Sonny, né, do Poderoso Chefão. Ele faz um ladrão profissional. E é Michael Mann, assim, fantástico, jovem, diretor, né, começando a fazer grandes filmes. E eu acho que ele também, o Michael Mann também é um diretor que dava muita importância, né, pro aspecto visual do filme, e ele gostava muito de filmar cenas urbanas, né, ruas, becos, sombras, né, cenários, assim, melancólicos, que a gente estava falando. E realmente eu acho que um dos diretores mais melancólicos que tem, né, não tem nenhum filme feliz com risada meio cômico do Michael Mann. Todos os filmes do Michael Mann são tristes, meio melancólicos, né? Apesar de serem excelentes. Então esse estilo visual realmente se empresta muito a esse sentimento, a essa sensação, de fato. Então assistam Thief, que é um dos melhores filmes dele. Não precisa entrar na recomendação mesmo, mas pode assistir Manhunter, é outro grande filme dele, né? O primeiro filme que aparece o personagem, né, do Hannibal Lecter. Ótimo filme também. Assistam esses filmes, são belos filmes, são filmes lindos, são filmes pré-digital, filmes realmente feitos em celuloide, né, que é uma outra coisa, é diferente um pouquinho. Eu entendo que não faz mais sentido hoje em dia, mas eu acho que tem uma beleza singular esses filmes, tanto porque são feitos em celuloide, né, e porque também foram feitos, o Philip falou no início do episódio, né, eles têm uma solidez, né, você vê realmente que os personagens estão ali, que é verdadeiro, que é realmente simplesmente uma montagem de luz com cenário, com direção de arte pura, não tem nada de artificial ali. Tem uma atmosfera de artificialismo, mas não é artificial, né? É uma coisa são coisas que estão lá sólidas, né? Recomendo muito. A diferença da computação gráfica é filmado com luz batendo no objeto e sendo capturado por uma câmera, né? Isso faz uma diferença mesmo, né? Igão, e qual é a sua dica? A minha dica, ela segue esse tropo, né, das vampiras lésbicas. É engraçado, assim, sabe, como a gente vê que o vampiro, ao longo da história do cinema, né, ele foi usado muitas vezes para quebrar tabus, né, para falar sobre temas que são tabus, mas de uma forma indireta, né, porque afinal de contas é um filme de vampiro, não é um filme que procura retratar a sociedade de uma forma realista, não é nada disso. Então, assim, o fato de ser um filme de vampiro meio que desculpa ele para poder tratar de certos temas tabu. Eu acho que o exemplo mais claro disso, né, eu tava conversando com um amigo meu esses dias, é o próprio Entrevista com o Vampiro, que é um filme que é basicamente sobre dois homens que adotam uma menina,
que na época ainda era um tema extremamente tabu, mas pelo fato deles serem vampiros e serem lindos também, não eram dois homens quaisquer. Tom Cruise e Brad Pitt, né, adotando a Kristen Dunst, aí isso ficou meio que mitigado, assim, nas entrelinhas do filme. Então, esse tropo do amor homossexual entre duas mulheres é uma coisa, assim, é uma coisa que surge, inclusive, com a própria história do vampirismo literário. Carmilla, do Sharon Le Fanu, foi um dos primeiros contos de vampiro abertamente, né, a trazer esse conteúdo erótico homossexual entre mulheres para a literatura e que depois foi cooptado pelo cinema. Então, nessa linha, eu já tinha falado nesse episódio aqui sobre o Vampiros Lesbos, né, do Jess Franco, do Jesus Franco, mas eu queria indicar um filme um pouco mais sério, que é o Daughters of Darkness, né, no mesmo ano, inclusive, do Vampiros Lesbos, né, 1971, que é um filme do diretor belga Harry Kumel, perdão sobre a minha pronúncia aqui em francês, que é um diretor interessantíssimo. Ele dirigiu Maupertuis, com Orson Welles, que é também considerado assim, um dos grandes filmes da história da cinematografia belga. Esse filme traz essa atriz fantástica, que é a Delphine Seyrig, que hoje ela é muito conhecida, assim, quer dizer, hoje ela está mais conhecida para os cinéfilos, né, porque ela é a protagonista daquele Jeanne Diamant, da Chantal Akerman, que foi considerada recentemente, né, numa lista um pouco controversa, sabe, dos melhores filmes do mundo, né, foi considerado o melhor filme do mundo e tudo mais. Controvérsias à parte, né, assim, é uma atriz fantástica, ela tá Discreto Charme da Burguesia, do Luis Buñuel, ela tá num dos filmes que eu mais amo na minha vida, que é aquele Beijos Roubados, do François Truffaut, e ela faz o papel de uma vampira centenária, que ela tem a parceira dela, que é uma atriz alemã interessantíssima, cujo nome eu esqueci aqui agora, que ela seduz um casal de viajantes, né, que estão passando por uma cidade costeira, em algum lugar na Europa. Assim como Fome de Viver, é um filme extremamente estiloso e muito sofisticado, interessantíssimo, erótico, né, um dos clássicos do cinema erótico também. O Diego com certeza vai discordar, com certeza, a cara do Diego aqui, com certeza ele tá falando, não tem nada de erótico nesses filmes. Mas é erótico no sentido senso, assim, ele apela pra sensualidade, pros sentidos, é erótico nesse sentido. Mas é um filme que eu recomendo que vocês assistam, é um filme muito bom, muito bonito, muito interessante. Eu acho que vale a pena, se você gosta de filmes de vampiro, eu acho que Escravas do Desejo, olha só, esse título é fantástico, porque no Brasil é escancara, né, Daughters of Darkness, as filhas das trevas viraram escravas do desejo, né, que coisa mais erótica, isso é quase um soft porn, isso aí, fantástico. Assistam Escravos do Desejo, com certeza vocês não vão se arrepender, pra mim é cinemão, grande cinema europeu dos anos 70. É isso aí, gente, muito obrigado. Dica do Igor é parece uma porno chanchada, né? Escravas do Desejo, essas dublagens, a própria Communion, né? A tradução estranha, os visitantes, que sempre dá uma certa explicada, assim, pro brasileiro, né? Pra assistir o filme no cinema. Se for muito vago o título, o pessoal fica com medo. Bom, agora sim, né? Anunciando o final da temporada de Vampiros, agora sim, vamos fechar mesmo com o próximo. E a gente resolveu inserir um filme que tá super em voga, é o grande filme de vampiros de 2025 agora, né? Após o Nosferatu, que estreou no final do ano passado. Pecadores, do Ryan Coogler, com Michael B. Jordan fazendo um papel duplo. É um filme super enfiado no blues, no sul dos Estados Unidos. Eu tô numa fase de ouvir muito blues por causa de um trabalho que eu tô fazendo num livro, e foi pra mim uma delícia ver esse filme nesse sentido, por todas as outras virtudes que ele vai ter ou não, a gente vai falar depois. A música dele é muito boa, aquele Delta Blues, e é um filme massa sobre vampiros, com muito assunto também, muito bonito, muito bem filmado, um filme independente que foi super bem sucedido, né, depois de uma carreira que o Coogler fez fazendo filme de franquia, Marvel, filme do Rock, né, do Creed. Ele fez esse super filme dele, independente, e teve uma audiência boa, foi bem recebido, né, e eu acho que esse aspecto do blues que ele tá trazendo é uma das armas secretas dele, que a gente vai falar no próximo episódio, né. Então é isso, galera, esperamos vocês daqui a 2 semanas para falar sobre os Sinners, Pecadores, do Ryan Coogler, e bora dar tchau pros ouvintes, então, grande Igor de Campos. Cavalheiros, foi um prazer quase erótico conversar com vocês a respeito desse filme. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, ou não, né? Não sei, não se sintam, né, aflitos ou angustiados, né? Se vocês gostaram muito, assim, tanto quanto eu desse filme, né, ou da nossa conversa. Espero que as pessoas que tenham gostado também mandem depois seus comentários, suas críticas, suas sugestões, sigam a gente no Instagram, escutem a gente no Spotify, em outras plataformas de streaming, e é isso. Eu ansioso para conversar com vocês a respeito de Sinners, que é logo de cara um filme que eu já vou avisando que eu não gostei muito, que eu acho interessante, eu acho que vai ser uma excelente conversa, mas que não me apeteceu muito, né? Assim, eu que sou um entusiasta de filmes de vampiro, fiquei um pouco muito decepcionado com esse filme, mas ainda assim estou louco para conversar com vocês a respeito dele e saber o que vocês acharam desse filme. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Um grande beijo e até a próxima. E o Diego Nunes também. Falou, um abração pra todos, adorei nossa conversa, como sempre. Realmente hoje, de verdade, assim, muito. A nossa conversa acrescentou muito a minha apreciação desse filme, Fome de Viver. E realmente foi um ótimo episódio, adorei. Nos vemos no próximo. Abração. Isso aí, pessoal. Esperamos vocês. Falou!